Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É muito bom mesmo ver o rosto de vocês. Vicente! É muito bom mesmo rever irmão Jair, irmã Sueli. A gente lembra de cada um, Gláucia. E a gente lembra com muito amor mesmo, né? Porque cada pessoa que passou por aqui, que a gente pode tocar de alguma forma. A gente continua sempre orando por vocês, né? E realmente é um privilégio, é um prazer estar aqui podendo compartilhar a palavra de Deus. E vamos orar. Amém? Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que você tem algo bom para nós, Senhor. Nós sabemos que você tem um maná, você tem uma mesa preparada para nós. Obrigado, Senhor, porque as pessoas que entraram aqui nessa noite, elas não sairão da mesma forma, mas elas sairão daqui cheias. Obrigado, Senhor, porque eu não sei o que elas precisam, mas você sabe, Pai. Você sabe aquilo que cada uma delas precisa, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo livre para fluir nesse lugar. Oh, Espírito Santo, nós dizemos que você tem liberdade. Você tem liberdade para operar. Você tem liberdade para agir. Você tem liberdade para se mover em nosso meio. Oh, nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Oh, nós amamos a Tua presença, Senhor. Você pode começar a dizer a Deus o quanto você o ama. Você pode começar a declarar isso. Sabe que você é o seu filho amado. Você é filho de Deus. Você pode ter intimidade com Ele. Você pode conversar com Ele. Começa a dizer: Pai, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, eu tenho sede e fome da Tua palavra. Pai, eu tenho sede e fome de Ti. Oh, começa a declarar, querido, você não é longe. Você não está distante de Deus. Deus não está distante de você. Ele está perto. Oh, Ele está perto. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Oh, nós levantamos as nossas mãos, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos e nós te adoramos nessa noite, Pai. Oh, nós te adoramos. Nós te adoramos. Aleluia. Aleluia. Oh, você ama Deus. Eu sou apaixonada por Deus, irmão. Eu sou apaixonada porque eu não consigo imaginar outro caminho que não seja o caminho de Deus. Sabe, para onde nós iremos? Para onde você vai? Me diz, para onde tu vai? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Não existe outra forma de viver. Você sabe que depois que você morrer, você sabe que ainda existe vida? Existe uma eternidade. Nós precisamos nos mover baseado na eternidade. Não vive como se você fosse viver até os 70 anos. Não vive como se você fosse viver até os 80, até os 90. Querido, existe uma eternidade para você. Existe uma eternidade. Você sabe o que são 80 anos comparado a uma eternidade? Nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Por isso eu preciso te dizer que você precisa se mover. Se mover. Você precisa viver consciente de que existe uma vida eterna. Ou existe uma morte eterna. Mas eu creio que se você está aqui hoje, você vai experimentar de uma vida eterna com Deus. Amém? Aleluia. Então, não é sobre isso que eu vou falar, mas eu precisava falar. Amém? A vontade perfeita de Deus é que o homem viva em abundância. Sempre que a Bíblia fala de um homem de Deus, ele nos mostra um exemplo de abundância, mesmo em meio às adversidades. Sabe que a vontade de Deus é que você tenha uma vida abundante? Amém? Aí você vai dizer assim, mas como é que eu vou ter uma vida abundante? Se a gente está vivendo em plena pandemia, talvez você tenha perdido seu emprego, talvez você não saiba nem o que fazer, nem para onde ir. Mas nessa noite eu quero te mostrar que Deus tem uma vida abundante para você. Amém?
Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios 10. Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e Ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Outra versão diz: a bênção do Senhor produz riqueza, e não provoca sofrimento algum. Sabe que você é abençoado por Deus? E a bênção de Deus, ela produz riqueza. Eu percebo, né, que muitas vezes, talvez você já tenha ouvido falar isso, que crente não pode ser rico, que Deus é contra a riqueza. Eu sei que você não ouviu isso nessa igreja, mas talvez você tenha ouvido em algum outro lugar. Mas, olha só o que diz na Bíblia: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Mas Cindy, e a pandemia? A bênção do Senhor produz riqueza e não produz sofrimento algum. Mas Cindy, e o meu emprego que eu perdi? A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Querido, eu quero te incentivar a ficar com a palavra. Às vezes a gente quer viver baseado nas nossas próprias experiências ou na experiência de outras pessoas. Mas nós precisamos voltar para a palavra, sempre. Amém? Quanto mais nós tememos ao Senhor, mais rico nos tornamos. Abre comigo lá em Provérbios 22. No versículo 4. Diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ô gente, como assim? Toda vez que você teme a Deus e que você é humilde, o que é que isso produz para você? Riqueza, honra e vida. Vamos ler de novo. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Então, querido, quanto mais você teme a Deus, mais rico você é. Quanto mais você teme a Deus, mais vida você tem. Quanto mais você teme a Deus, mais honra você possui. Amém? É impossível progredir espiritualmente e não progredir naturalmente. Por quê? Porque a redenção é completa. Não apenas no espírito, mas no espírito, na alma e no corpo. Amém? Eu quero ler com você lá em João, no capítulo 5. No versículo 1, a partir do versículo 1, diz: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar nesse tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Sabe que Betesda
A Bíblia fala, né, que ela é uma palavra em hebraico. E essa palavra Betesda significa lugar de misericórdia, ou casa de misericórdia. E aquele homem fazia 38 anos que ele estava tentando, da mesma forma, ser curado. Porque no entendimento dele, o que ele precisava fazer era entrar dentro daquela água. No entendimento dele, o jeito de Deus agir na vida dele era se ele conseguisse ser o primeiro a entrar dentro daquela água. No entendimento dele, o que ele precisava era de misericórdia. E aí Jesus chega e conversa com ele e diz: você quer ser curado? E olha só a resposta dele. No versículo 7, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele não responde: eu quero ser curado. Na cabeça dele, o único jeito dele ser curado era o tanque. E ele estava tão vidrado no tanque, ele estava tão apegado àquele tanque, porque tinha que ser o tanque. E quando Jesus pergunta a ele, Jesus não perguntou: você consegue entrar no tanque? Não, Jesus perguntou: você quer ser curado? E a resposta dele ainda foi o tanque. E sabe que muitas vezes a gente está apegado ao tanque, a gente está se apegando àquilo ali como se aquilo ali fosse o único jeito que Deus tivesse para tocar a nossa vida. Mas Jesus, cheio de amor, cheio de graça, ele disse, no versículo 8, então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E nesse versículo eu percebo, nessa passagem, que Jesus não está falando apenas sobre cura. Ele está mostrando sobre graça. Né? Muitas vezes, querido, você está pendurado na misericórdia, você está apegado à misericórdia, mas Jesus tem graça para você. Existe uma graça. Existe uma graça. E quando a graça chega, não é mais na sua força. Não é mais no seu jeito de fazer. Não é mais daquele jeito que você tentou tanto, que você tentou tanto, que você bateu tanto. É simplesmente entregando a Ele. E Jesus diz: ser curado não tem tanque. Só tem Ele. Não é o seu emprego. Não é a enfermidade. Não é a crise que tantos anunciam que está por vir. É Ele. Deixa isso. E se apega à graça de Deus. Aleluia. Sabe que temendo o excesso, as pessoas abraçam a mediocridade. A Bíblia nos fala sobre o jovem rico, lá em Mateus 19, você pode abrir lá. No versículo 16, diz: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os meus mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: tudo isso eu já tenho feito, tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá,
venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E muita gente pega essa passagem para dizer que nenhum rico pode entrar no reino de Deus, porque se a gente continuar, versículo 23, ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhe digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então muita gente pega isso e diz assim: os ricos não podem entrar no reino de Deus. Ou eu não posso ser rico porque senão eu não vou entrar no reino de Deus. Mas sabe que toda vez que Deus te pede algo, não é para te deixar faltar. Quando Deus te pede algo, é para te dar muito mais. E muitas vezes, querido, nem sempre Deus vai pedir todo o seu dinheiro, como fez com o jovem rico. Às vezes Deus vai te pedir o teu coração. A Abraão, quem sabe aqui o que foi que Deus pediu a Abraão? O filho, né? E você sabe que Abraão era muito rico? A Bíblia diz, e era Abraão muito rico. A Bíblia diz claramente que ele era muito rico. Mas se ele era muito rico, por que Deus não pediu o dinheiro dele? Por que Deus não pediu a riqueza dele? Porque Deus vai pedir a você aquilo que tem tomado o lugar dele. Sabe que tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida, nós precisamos entregar. Nós precisamos entregar. Entrega a Deus, querido. Qual é essa preocupação que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Entrega a Ele. Não deixa nada tomar o lugar de Deus na tua vida. Ah, se é o marido que não se converteu, o marido que chegou embriagado em casa, eu não sei. E é isso que tem tomado a sua força. Entrega a Deus. O jovem rico ficou tão apegado àquilo que ele tinha, tão apegado aos seus bens, que nunca descobriu quem ele poderia ter sido. Sabe que às vezes a gente está tão apegado àquilo que a gente tem, tão apegado ao tanque, que a gente nunca descobriu quem a gente poderia ter sido. Mas eu quero te convidar nessa noite a largar isso hoje, a entregar isso a Deus hoje. Porque Deus, querido, Ele quer te levar para um outro nível. Acabou o tempo de mediocridade. Deus não te chamou para ser medíocre. Deus não te chamou para ser medíocre. Mediocridade não é o lugar dos filhos. O filho do rei, ele tem um lugar superior. Em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, na versão da Living Bible, diz assim: se você apenas me deixar ajudá-lo, se você apenas obedecer, então eu o tornarei rico. Se você apenas me deixar ajudá-lo, se você apenas obedecer. Abre comigo lá em Isaías, no capítulo 9. No versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Vocês sabem que esse menino nasceu? Quem aqui sabe de quem o profeta Isaías estava falando? Jesus, né? Mas eu acho interessante porque essa parte, Príncipe da paz, ela no original, ela é assim, Sar Shalom. Essa palavra Sar, ela é usada como ministro. Quando as pessoas falam sobre ministro, das comunicações, ministro, qualquer tipo de ministro, é usada essa palavra Sar. E a palavra príncipe, como foi traduzido, na verdade é Nazir. Então, a melhor tradução para essa palavra, príncipe da paz, seria, na verdade, ministro. E Shalom. Eu não sei se você sabe que Shalom, no original, ele tem uma tradução muito mais ampla do que paz. Significa paz, mas tem uma tradução muito mais ampla. Ela dá uma ideia de plenitude, de completo, de pleno. Então, Jesus, quando ele entrou na sua vida, não entrou apenas o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, mas também entrou o ministro do Shalom. Ministro do Shalom, o representante do Shalom. Então, querido, dentro da sua casa tem que haver Shalom. Não só paz, ausência de guerra, não, mas tem que haver plenitude. Tudo completo. O que é que está faltando dentro da sua casa hoje, nesse momento? Talvez esteja faltando, você esteja passando por algum problema financeiro, ou talvez os seus filhos não estão no caminho do Senhor, ou talvez o seu relacionamento conjugal não esteja bem. Não sei o que pode estar acontecendo, mas eu sei de uma coisa, que o ministro do Shalom está lá. O ministro do Shalom, ele tem plenitude para você. Querido, você precisa receber isso. Você precisa receber isso. Porque muitas vezes eu sei que você tem ouvido, eu sei que você tem ouvido de várias formas, de várias pessoas, mas muitas vezes a gente não pega isso e não torna realidade em nossa vida. Eu lembro que em 2016 tinha uma crise anunciada e eu lembro que Cristiane subiu. Cristiane, quem conhece Cristiane é a esposa do pastor Humberto. Pastor Humberto é meu pastor. E Cristiane subiu, ela não prega muito, é muito difícil ela pregar, mas existe uma unção na vida dela, é uma unção profética, e ela subiu, ela não estava ministrando, Deus falou com ela e ela subiu. E eu lembro que ela disse, não é tempo de crise, é tempo de abundância. E eu sei que muitas pessoas ouviram aquilo, e talvez nada mudou na vida delas. Mas eu lembro que eu peguei aquela palavra. Eu lembro que eu peguei aquela palavra. E sabe, querido, que quando você pega a palavra de Deus, ela não volta vazia. Era um ano totalmente contrário. Era o ano que a gente ia casar. E eu lembro que na minha empresa estava tendo demissão. Eu era estagiária. 100 pessoas demitidas na empresa. Eu lembro que a gente ia casar e eram 2 estagiários. Todas as vezes que eu tinha uma conversa com meu chefe, ele sempre dizia, Cindy, a gente quer muito contratar você, mas você sabe que não tem vaga. Eu disse, eu sei. E ele dizia, você vai casar? E eu disse, vou casar. Mas como é que você vai casar? Eu disse, eu vou casar.
E eu lembro que eu perguntei, você vai morar onde? Não sei. Mas eu recebi aquela palavra. E naquele mesmo ano, enquanto várias pessoas eram demitidas, eu fui contratada. E naquele mesmo ano, nós casamos. E naquele mesmo ano, eu lembro que eu estava voltando para casa e eu tive uma visão do Senhor. E eu vi o Senhor nos dando uma casa. E a gente conseguiu comprar uma casa. No ano de crise. No ano de sequidão. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou melhor que você? Não. Mas porque eu recebi uma palavra. Eu lembro que eu coloquei no meu WhatsApp essa frase. Não é tempo de crise, é tempo de abundância. E eu lembro que os outros estagiários que trabalhavam comigo, eles começaram a rir. E eles diziam, olha o que Cindy colocou. Não é tempo de crise, é tempo de abundância. Isso... Tá louca, né? Aquela palavra. Com aquela palavra, eu fui a única contratada. Todos eles saíram. Todos eles saíram. Então, querido, eu não quero saber onde você está. Não importa onde você está. Deus pode te tirar de lá. Não importa o que está acontecendo fora. Você é filho. Existe um reino preparado para você, independente das circunstâncias. Você vai entender isso. Tem uma frase de Martinho Lutero que diz assim: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Não importa para onde Deus está te levando, querido, mas vai. Talvez seja uma loucura. Talvez você nunca tenha visto algo parecido. Talvez as pessoas olhem assim e digam, é louco, é louco. Mas se você conhece o seu guia, aleluia, aleluia. Lá em João, no capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Eu não sei se você já ouviu isso de alguém. Eu já ouvi de um bocado. Todas as vezes que você vai dar um passo de fé, todas as vezes que você quer entregar algo a Deus, quando você quer entregar uma oferta a Deus, aparece um monte de gente dizendo: por que você não pega esse dinheiro e dá aos pobres? Mas olha o que é interessante, não seja essa pessoa. Olha o que é interessante. Sabe quem foi que fez essa pergunta? Judas, aquele que estava para trair Jesus. E não ia demorar muito.
A Bíblia diz que 6 dias antes da Páscoa, Judas perguntou: por que você não pega esse perfume e vende por 300 denários? 300 denários naquela época significava mais ou menos o salário de 300 dias. Então era muito dinheiro. Era um perfume caríssimo. No versículo 6, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, muitas vezes, querido, Deus fala conosco para dar uma oferta de honra, para entregar algo de honra. Eu não estou dizendo necessariamente para a igreja. Muitas vezes é para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, que tem mudado a sua vida. Né? Muitas vezes, a gente sempre faz isso. Eu nunca perco a oportunidade de semear. A sua oferta, ela tem uma voz. Sabe que a sua oferta ela tem uma voz? E todas as vezes que nós ofertamos, que nós fizemos uma oferta de honra, algo destravou em nossa vida. Amém. Então vamos lá para Gênesis. Quem aqui conhece a história de José? Todo mundo, né? José, ele era o filho amado de Jacó. Jacó o amava muito, porque ele era filho da esposa que ele amava. E José, ele tinha sonhos. E ele contava esses sonhos aos irmãos. Mas por causa disso, os irmãos tinham ciúme dele, tinham inveja daquilo que ele falava. E venderam José como escravo, né? No capítulo 37, o versículo 18, diz assim: de longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Quando José estava indo procurar os seus irmãos, eles o viram de longe. E naquele momento, eles conspiraram tudo, conspiraram até para matá-lo, mas um dos irmãos disse: não, a gente deixa ele aí, e ele futuramente foi vendido como escravo. Mas olha que interessante. Todas as vezes que Deus fala algo para você, vai aparecer alguém, querido, dizendo: isso é um sonhador. Isso aí não tem nem onde morrer. Não tem nem onde cair morto. Mas está sonhando em ir para as nações. Isso aí tem dinheiro para nada, mas diz que vai ser um grande empresário. Esse aí nem inteligente é. Mas diz que Deus tem um propósito grande na vida dele. Vamos avançar lá em Gênesis 39. No versículo 2. José foi vendido como escravo, e chegando na casa de Potifar, ele se destacou. Vamos começar a partir do versículo 1. Diz: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José,
que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Sabe o que eu acho interessante? Porque aqui José ainda era um escravo. E a Bíblia diz que José era próspero. Oxi, como é que José, escravo, é próspero? Me diga aí. Mas a Bíblia também diz: o Senhor estava com José. Querido, eu não sei quais são as situações que você está passando, mas se o Senhor está com você, você pode ser próspero aonde você estiver. Amém? Versículo 4. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Onde você estiver, querido, a bênção que está sobre você tem que transbordar. Amém? A bênção que está sobre você, ela não veio para alcançar só você. Ela veio para alcançar quem está ao seu redor. No seu trabalho, a bênção que está sobre você vai alcançar a sua empresa, vai alcançar os seus colegas, vai alcançar aonde você estiver. Amém? Lá em Gênesis, no capítulo 43, versículo 1, ele vai explanar a situação, né? Antes disso, a gente sabe o que foi que aconteceu com José, né? José, ele era encarregado de tudo no Egito e de repente a esposa do faraó armou uma para José, né? Ela tentou José e depois disse para Potifar que José tinha tentado alguma coisa com ela. E o que foi que aconteceu com José? Vamos lá, o que foi que aconteceu com José? Vocês sabem? Ele foi preso. José foi preso. Mas Faraó teve um sonho e vocês sabem desse decorrer da história, né? Mas deixa eu voltar aqui para o cenário que estava naquele momento. No capítulo 43, 1 diz: a fome continuava gravíssima na terra. Olha que interessante. A fome estava gravíssima. Então o cenário era um cenário de caos. Mas em Gênesis 45, a partir do versículo 4, diz: Desculpa, faltou falar sobre Gênesis 39, 21, que é quando José estava preso. Ele diz assim: o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, querido, não importa se você está no palácio ou se você está na prisão, Deus vai fazer você prosperar. Deus vai fazer você prosperar. No capítulo 45, a partir do versículo 4, José reencontra os seus irmãos. E ele diz assim: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais,
nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. E sabe, eu acho muito interessante, porque tem gente, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, né? Que José, ele só foi escravo porque ele falava demais. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Que diz assim, se ele não tivesse falado tanto, ele não tinha sido escravo. Por isso que quando você tiver um sonho, você tem que ficar calado, você não pode contar para ninguém. Vocês já ouviram isso, alguém falar isso mais ou menos? Eu já ouvi. Mas, olha só que interessante. José aqui fala que havia um propósito. Desde o início, todo aquele sofrimento que José passou, mas mesmo em meio ao sofrimento, Deus estava com ele. E que no final de tudo, havia um propósito. Versículo 6. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura, nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Aleluia. Que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meus irmãos Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando o seu pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. Querido, quando Deus te faz prosperar, Ele não está querendo apenas te abençoar. Existe uma cadeia. Por que Deus não te faria prosperar? Se o propósito da prosperidade é a generosidade. O propósito da prosperidade é a generosidade. E sabe quando Jesus falava com aquele jovem rico, que ele dizia: vende tudo que você tem e dá aos pobres, é porque Jesus sabia que aquele não era o propósito. O propósito de você prosperar não é para você esbanjar. O propósito de você prosperar é a generosidade. É para abençoar as outras pessoas, é para abençoar a sua casa, é para abençoar o seu chefe, é para abençoar a sua igreja. Deus vai te fazer prosperar. Para abençoar, você precisa transbordar, transbordar, transbordar. Querido, não tenha algo somente para você, porque se você tiver guardando aquilo que Deus te deu, você vai estar cultivando deuses. Se você guardar aquilo, aquela bênção que Deus te deu, aquela prosperidade que Deus te deu apenas para você, aquilo vai se tornar um Deus na sua vida. Aquele jovem rico nunca descobriu quem ele poderia ter sido. Nunca descobriu quem ele poderia ter sido. Não seja igual a esse jovem rico. Não seja. Deus quer te fazer prosperar para abençoar outras pessoas. Deus quer te fazer prosperar para a generosidade. Por causa da fidelidade de José a Deus, Deus abençoou o Egito.
Por causa da fidelidade de José a Potifar, Deus abençoou toda a sua família. Então seja fiel, querido. Seja fiel com aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Seja fiel com aquilo que Deus te dá. Ele quer te fazer prosperar. É a vontade perfeita de Deus. Mas para quê? Para toda generosidade. Amém? Eu estava ouvindo um podcast com um milionário. Eu gosto de ouvir algumas coisas assim. Ele sempre dá dicas de investimento, essas coisas, eu gosto de assistir. E eu lembro que ele estava falando sobre o Brasil. Porque a gente não tinha uma cultura muito grande de investir. E ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, por causa da religião. Eu disse, oxe. E eu fiquei parando para pensar e eu disse, é verdade. Por muitos anos, os cristãos entenderam, de alguma forma, que era pecado enriquecer. E eu não sei se isso já chegou na sua cabeça em algum momento. Mas deixa eu te dizer. O povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, nós também somos, mas é o povo de Deus, né? O povo da promessa. Eles são riquíssimos. Eles são riquíssimos. É o povo mais rico que existe. Sabe por quê? Porque eles conhecem muito de Deus. Talvez eles não aceitaram Jesus. Eles não reconhecem Jesus como o Salvador. Mas eles conhecem muito de Deus. Eles conhecem quem Deus é. Eles conhecem que Deus os quer ricos. Eles entenderam isso. E para eles isso não é pecado. Deixa eu te dizer, é o nosso Deus. Não é pecado ficar rico. Não é pecado prosperar. Não é pecado enriquecer. Deus quer você rico. Deus quer você próspero. Deus quer você generoso. Querido, para você dar, você tem que ter. Para você dar, você precisa ter. E deixa eu te dizer, é melhor o dinheiro na tua mão do que na mão de um traficante. É melhor o dinheiro da tua mão do que o dinheiro nos donos dos grandes de grandes fábricas de cerveja, de bebida ou de qualquer outra coisa que traga trevas. Amém? É melhor o dinheiro na tua mão. Pra quê? Diga generosidade. Diga de novo, generosidade. Diga, eu sou rico para a generosidade. Aleluia. Então eu queria cantar aquela música. Não quero cantar não, quero que alguém cante. Lá em Salmos 23, existe uma versão que diz assim: o Senhor é o meu melhor amigo e o meu pastor. Nele eu tenho mais do que suficiente. O Senhor é o meu melhor amigo e o meu pastor. Nele eu tenho mais do que o suficiente. O Senhor é o meu melhor amigo e o meu pastor. Nele eu tenho mais do que o suficiente. Aleluia. Você pode ficar de pé.